A celebração da Páscoa é uma das festividades mais antigas que existem, abrangendo gerações ao longo de milhares de anos. No entanto, quantos realmente compreendem sua origem e significado reais? Com frequência, a história da Páscoa é deturpada e interpretada incorretamente, até mesmo entre os cristãos que não conseguem captar o propósito exato desta festividade no contexto da revelação divina para a humanidade. Para entender completamente o relato da Páscoa, é essencial remontar aos eventos que aconteceram desde os tempos dos patriarcas de Israel e as terras do Antigo Egito, passando pela cruz que foi erguida há cerca de 2000 anos fora das muralhas de Jerusalém, mudando para sempre o curso da história mundial. Neste vídeo, você descobrirá a autêntica história da Páscoa, explorando suas raízes, sua importância histórica e espiritual para o povo judeu, e compreendendo também sua conexão profunda com a fé cristã centrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas antes, se ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo para não perder mais conteúdo. A Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés segundo uma ordem direta de Deus. A primeira Páscoa teve lugar durante o mês de Abib, que se tornou o primeiro mês do calendário litúrgico judaico e após sua permanência na Babilônia passou a se chamar Nisan. Este mês corresponde ao período de março a abril, em nosso calendário gregoriano. A história da Páscoa tem raízes que se aprofundam muito antes de Moisés. Aproximadamente 500 anos antes dos eventos no Egito, Deus falou a Abraão sobre o futuro de sua descendência, o povo de Israel. O Senhor disse a Abraão que seus descendentes seriam estrangeiros em uma terra estranha, com servidão e opressão que durariam 400 anos. No entanto, Deus prometeu julgar a nação que os submeteria e liberá-los. Com o tempo, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo a comerciantes ismaelitas, terminando no Egito. Seguindo o plano divino, após muitas adversidades, José se tornou governador, garantindo a prosperidade do Egito durante uma grande fome. A mesma crise levou toda a família de Jacó ao Egito em busca de alimento, onde encontraram a José elevado por Deus. No entanto, após gerações de prosperidade, surgiram faraós que desconheciam a história de José e que submeteram os israelitas à escravidão. Após 400 anos, Deus levantou Moisés como o libertador do povo de Israel, um processo que incluiu as famosas 10 pragas. A última e mais significativa, a morte dos primogênitos egípcios, marcaria a origem da celebração da Páscoa, conforme descrito nas Sagradas Escrituras. Segundo o relato bíblico, Deus instruiu Moisés sobre como os israelitas deveriam agir. Foi ordenado sacrificar um cordeiro perfeito e espalhar seu sangue sobre os umbrais das casas, consumir sua carne com pão, ázimo e ervas amargas. O pão sem fermento simbolizava a pressa durante o êxodo, enquanto as ervas lembravam a amargura da escravidão. Vestidos como viajantes, prontos para partir, os israelitas presenciaram como Deus passou sobre o Egito, salvando suas vidas ao saltar sobre as casas marcadas, enquanto os primogênitos egípcios eram abatidos. A Páscoa judaica foi estabelecida como uma celebração anual, seguindo meticulosamente as leis mosaicas, assim como as instruções recebidas naquela primeira noite. Continua sendo a festividade judaica mais antiga, celebrada mesmo após a destruição do templo em 70 d.C., momento em que se transformou em uma cerimônia mais íntima e familiar. Para os cristãos, as antigas festividades estavam repletas de promessas divinas, finalmente representadas pelo sacrifício de Jesus Cristo. O profeta Isaías e João Batista anunciaram sua chegada como o verdadeiro Cordeiro de Deus, cuja sangue redime os pecados da humanidade, cumprindo as profecias do Antigo Testamento com um novo e eterno significado. A narrativa da Páscoa não só une as tradições judaicas e cristãs, mas também nos lembra das complexas e ricas histórias de fé que continuam inspirando milhões ao redor do mundo. Consideremos a tradição que situa a crucificação de Jesus em uma sexta-feira, que é a forma mais aceita dentro do cristianismo histórico. Na noite de quinta-feira,
Jesus e seus discípulos compartilharam a ceia do Cordeiro Pascal em Jerusalém. No entanto, nem todos os leitores da Bíblia estão cientes de que esta foi a última ceia pascal. Ou seja, a última vez que se deveria observar a ordem dada no Egito. Após esse momento, não seria necessário sacrificar um cordeiro assado e consumi-lo com ervas amargas e pão sem fermento, porque o Cordeiro de Deus seria sacrificado de uma vez por todas, perfeccionando assim o sacrifício em sua totalidade, eliminando a necessidade de qualquer complemento. O próprio Filho de Deus foi entregue como resgate pelos redimidos, apaziguando a ira santa de Deus, que exige uma retribuição pelo pecado. Em lugar da carne do cordeiro assado, das ervas amargas e do pão sem fermento, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em sua memória até que retorne. Assim, ao consumir o pão, lembramos de seu corpo quebrantado, enquanto ao tomar o cálice, comemoramos seu sangue derramado. Deste modo, a última Páscoa deu passagem à primeira ceia do Senhor. É interessante notar que a Páscoa apontava para o futuro, simbolizando o que havia de vir, sendo o presságio da promessa que se cumpriria. Por outro lado, a ceia do Senhor sinaliza para o passado como um lembrete da promessa já cumprida, ao mesmo tempo que apresenta uma esperança para a culminação de todas as coisas no dia do retorno de Cristo. Na última ceia, Jesus compartilhou este momento com seus 12 discípulos e prometeu celebrar novamente conosco na glória celestial. Diante disso, surge uma pergunta frequente: os cristãos deveriam celebrar a Páscoa? É crucial entender que, como mencionamos, a Páscoa era uma festividade judaica, um símbolo que prefigurava o sacrifício do Filho de Deus. Quando a palavra se fez carne e habitou entre nós, cumpriu completamente o significado que a Páscoa representava. A Páscoa era a sombra, Cristo é a realidade. Em outras palavras, celebrar a Páscoa judaica implica voltar ao que é temporal, ao que é inferior. O escritor de Hebreus aborda essa verdade como tema central em sua epístola, apresentando Cristo como nossa Páscoa perfeita. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo expressa claramente: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Portanto, como cristãos, não nos reunimos para celebrar a Páscoa uma vez ao ano entre março e abril. Em vez disso, comemoramos a ceia do Senhor durante todo o ano, recordando seu sacrifício no Calvário, onde seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça divina e evitando que seu povo caísse em condenação eterna. Se alguém me perguntasse sobre o significado da Páscoa para os cristãos, diria que representa que, graças à obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima de nossas vidas, já que o precioso sangue que marcou nossos umbrais atesta que fomos justificados. Em certo sentido, os cristãos não celebram a Páscoa. Em seu lugar, celebramos a ceia do Senhor. Outra pergunta comum é: de onde vem a tradição dos coelhos, dos ovos e do chocolate? A verdade é que esses elementos foram incorporados posteriormente à celebração da Páscoa. Muitas pessoas defendem seu uso, propondo que o ovo simboliza nova vida e o coelho a fertilidade. Quanto ao chocolate, talvez sua inclusão esteja mais relacionada ao comércio do que a algum significado espiritual. No entanto, esses elementos não têm conexão alguma com a Páscoa judaica, nem com a ceia do Senhor. Infelizmente, em muitas igrejas, esses elementos têm sido incluídos até mesmo em cultos especiais de Páscoa, algo com o qual não concordo de forma alguma. Por outro lado, há cristãos que, em uma tentativa de se afastar dessas tradições populares, caem em outro erro ao adotar práticas da Páscoa judaica, o que significa que algumas congregações consomem cordeiro assado, pão sem fermento e algum tipo de erva amarga durante esse período. Isso, evidentemente, também é um erro. Em ambos os casos, o que observamos é uma falta de compreensão espiritual, um pragmatismo e sincretismo religioso que, triste e infelizmente, atraem cada vez mais praticantes. Embora a Páscoa judaica não seja uma festividade sagrada para nós cristãos, devemos agir com sabedoria e prudência ao nos acercar dela.
A verdade é que podemos aproveitar essa época em que muitas famílias se reúnem para dialogar sobre o verdadeiro significado da Páscoa, desde suas origens até sua conexão com Cristo, o Cordeiro de Deus culminando no Calvário, local onde nossas cadeias foram quebradas. Além disso, devemos nos preparar e nos consolar com a promessa de que o pleno significado da Páscoa se realizará completamente no novo céu e na nova terra, onde o povo escolhido de Deus será liberado por completo de todo o pecado e nossa comunhão com o Redentor será aperfeiçoada em sua totalidade. Esse anseio nos lembra que a história da Páscoa não é apenas um relato antigo, mas tem repercussões eternas para aqueles que receberam Cristo em seus corações. Te animo a que escrevas nos comentários se já conhecias a verdadeira história da Páscoa. Compartilha este vídeo com alguém que talvez não saiba o significado correto dessa celebração. Se tiveres o desejo de aprofundar no conhecimento bíblico, convidamos você a estudar teologia conosco, de qualquer lugar e a qualquer momento, através de videoaulas, material impresso e com a opção de obter um certificado ao finalizar. Deixarei as informações necessárias na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Juntos, vamos explorar a história e o verdadeiro impacto da Páscoa em nossas vidas, e assim, aprofundar nossa fé e entendimento, seguindo o exemplo de Cristo, que é o centro de toda nossa adoração e esperança.